amigos, muita paz, muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela nossa TV novaluz.com, pela nossa Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela nossa querida Rede Amigo Espírita para todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil e todo o mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A desencarnação de um familiar, de um ente querido ou de um amigo é um processo que costuma provocar dor e tristeza. Acidentes, enfermidades inesperadas, crimes, até mesmo situações banais do dia a dia são apenas algumas das formas pelas quais todos os dias milhares de pessoas trocam a vibração do plano material pela vibração do plano espiritual. Através dos conceitos espíritas, nós podemos suavizar a dor e compreender melhor esse processo natural da vida. A proposta de uma vida futura que a doutrina dos espíritos nos traz é altamente consoladora e nos convoca a vibrar pelo bem daqueles que partiram. Entretanto, como conviver com a dor, com a saudade dos nossos entes queridos? As lágrimas, a revolta dos encarnados podem prejudicar os desencarnados? Como é que os conceitos espíritas podem nos ajudar nesse nosso processo? Podemos buscar notícias daqueles que partiram? Estas são as nossas questões de hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre a perda de entes queridos. E para falar sobre este assunto tão especial que envolve a nossa vida, o nosso dia a dia, nós convidamos também um amigo muito querido, muito especial para o nosso coração, que é o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Sempre uma alegria retornar a esta casa e ao convívio com você, com toda a equipe, podendo realizar mais um estudo a respeito da nossa querida doutrina e sobre as suas implicações para a vida em geral. Uma alegria muito grande. Nós estávamos conversando com o Dr. Sérgio ainda há pouco sobre o congresso com mais de 10 mil pessoas que ele esteve recentemente em Portugal. Foi Portugal? Não, foi em Madrid, na Espanha. Isso mesmo. E nesse congresso ele levou um estudo muito significativo, foi um congresso na área da psiquiatria, a respeito da influência dos desencarnados no nosso dia a dia. Foi muito significativo esse tema, né? Yasmin, foi o 16º Congresso Mundial de Psiquiatria. Ele acontece de 3 em 3 anos, desta vez foi em Madrid, e o comitê científico aceitou uma proposta que nós encaminhamos de apresentar a experiência de algumas décadas de um grupo num centro espírita de atender os doentes mentais através do binômio desobsessão e fluidoterapia. E com isto ressaltando a importância do mundo espiritual, dos espíritos na inter-relação com a nossa vida e especialmente, claro, no âmbito da doença mental. Então foi uma oportunidade muito interessante e talvez tenha sido pela primeira vez que este tema tenha sido aceito e tenha sido levado de uma maneira tão objetiva e simples. Eu trouxe a baila porque nós estamos conversando sobre a vida após a morte. O nosso tema de hoje é para falar sobre esse assunto tão significativo para todos nós. E olha só como em um congresso de psiquiatria, na área científica mesmo da evolução humana, é estudado, já se começa a levar em consideração
todo esse acervo que a doutrina espírita tem a nos trazer. Mas olha só, gente, nós estamos ao vivo, e eu estou convidando agora você para participar do nosso programa. Fique aqui conosco. Se você deseja tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, trazer alguma experiência sua, é simples. É só ligar agora para 0 Operadora 21 3017 9800. Ou então acesse tvnovaluz.com. Vou repetir, tvnovaluz.com, e mande a sua participação, que vai nos trazer tanta alegria através do link Fale Conosco. Gente, nós precisamos muito conversar a respeito da vida após a morte. Sabe por quê? Porque em realidade nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso é o que nos relata a doutrina dos espíritos e o que nós vemos no nosso dia a dia pela nossa experiência. Então, aqueles nossos amores que partiram só estão um pouquinho à nossa frente nesse processo, porque daqui a pouco nós vamos também. E não é nada mal a gente conversar sobre essa realidade que nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, né? E que nós já enfrentamos muitas vezes nas vidas anteriores, em todas as situações mais antigas, e teremos que passar por essas mudanças, transformações, ainda durante muito tempo, né? Mas será que você, por exemplo, tem medo da morte? Dá uma agoniazinha, não é verdade? Porque nós que somos espíritas e os médiuns, eu já tive experiência, por exemplo, fora do corpo físico, nós temos certeza que a vida continua, que nós somos imortais. Mas o processo da desencarnação pode trazer um receio. Puxa, será que vai ser dolorido? Como é que vai ser essa etapa? O que você pode nos dizer da sua experiência, Thyssen, a respeito disso? Yasmin, veja só, a doutrina espírita nos ensina aquilo que, na verdade, já foi experiência pessoal de todos nós no passado, que a morte não existe, né? Se nós vamos localizar no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 934, é exatamente quando o codificador e os amigos espirituais que estavam com ele trabalharam ou começaram a trabalhar o tema relacionado à perda dos entes queridos, né? A ideia é de que nós todos não morremos. Humberto Roden, que foi talvez o maior filósofo que o Brasil já teve, ele tem um livro chamado Por que Sofremos? E ali, numa certa altura, ele lembra a ideia de que nunca ninguém morreu, na essência, né? É claro que a gente confunde pela nossa ignorância, pelo nosso distanciamento das questões espirituais. Ao longo de milênios, nós vivemos a vida de um jeito e não lidamos adequadamente durante o processo da existência com a naturalidade da questão do nascer e do morrer, né? Mas na essência, quem morre é tão somente o corpo físico. Este morre de verdade, a partir das mais variadas circunstâncias típicas do nosso mundo. Lamentavelmente, como este mundo ainda é um mundo muito atrasado, conhecido como de provas e expiações, mas que ainda possui toda uma realidade primitiva na sua essência, ao mesmo tempo que já está a caminho de uma etapa nova, que vai demandar milênios, que é da regeneração, nós ainda temos uma maneira de vivermos a vida que nos distancia dessa naturalidade do nascer e do morrer, do reencarnar e do desencarnar, na verdade. Então, nós perdemos o corpo físico, seja por uma natural perda da vitalidade com o curso dos anos, ou por um processo traumático dos mais variados que hoje se somam aos milhões, né, que tem a ver com as dificuldades ligadas às guerras, que continuam existindo em toda parte, vitimando pessoas de uma hora para outra, assim como nós temos as questões ligadas aos acidentes letais, não é, nas estradas, as quedas dos aviões, os fenômenos do clima, os terremotos. Então nós vivemos um mundo com características tais em que de uma hora para outra nós podemos desencarnar.
E nós nos preparamos, vamos dizer assim, de uma forma muito limitada em relação a tudo isso. Mas a questão mais fundamental, a morte não existe. Nós estamos nos transferindo para o mundo espiritual de novo. A nossa casa, apesar de uma ilusão nesse sentido, não é esta onde nós vivemos. Há quem tenha dito que, na verdade, de tudo que há de mais importante, os nossos olhos não alcançam. E nós podemos ligar isto à realidade espiritual. Isso aqui é um educandário, é uma escola, isto aqui é uma matrícula provisória, né? E nós temos que voltar, como na escolaridade natural muitas vezes. Mas a nossa casa, o nosso lar, Allan Kardec chega a dizer, junto aos espíritos, que isto aqui, isto que nós valorizamos tanto, na verdade nem seria necessário, porque o lado de lá e a realidade espiritual das nossas vidas é o mais importante, substancial e fundamental, de tal maneira que ela é a vida em si. Isto aqui é um estágio, seja a nível de uma escola, seja a nível de um hospital, porque nós todos sofremos. Se não sofremos hoje, já sofremos ontem ou poderemos sofrer amanhã. Aspectos os mais variados também, porque ainda esse sofrimento é próprio das nossas condições morais e espirituais, tendo em vista todo um passado de muitos equívocos, toda uma ignorância em relação às leis divinas e o seu cumprimento, e nós fomos como que acumulando, como que necessidades evolutivas tristes, lamentáveis até, e que nos remeteram até aqui. Por isso que quando nós morremos de uma hora para outra, quando não houve uma transição, um período de acomodação das emoções, e a coisa aconteceu de uma hora para outra mesmo, há sempre mais sofrimento. E esse sofrimento pode ser tanto para aqueles que partem, como para aqueles que permanecem. Nós temos o prisma daqueles que permanecemos. A nossa conversa é muito mais quanto àqueles que continuamos na Terra, encarnados, em relação à saudade, em relação aos que se foram, do que eles em relação a nós. Mas isso é algo de um lado e de outro simultaneamente. Os dois aspectos são importantes. E uma questão que vale a pena nós frisarmos é que, por um lado, nós deveríamos imaginar que voltar para casa é um bálsamo. Voltar para casa mais cedo, aparentemente, deixando as questões ligadas ao sofrimento humano nesta dimensão da escola-hospital, é uma coisa. Mas nós ainda não temos uma ideia clara do que acontece do outro lado. E a espiritualidade nos mostra, os médiuns com vidência, as experiências mediúnicas de toda sorte, que desencarnar não é necessariamente uma manifestação de libertação. Porque, por um lado, é a libertação das circunstâncias da vida física, da vida comum, que é aquela que, como encarnados, nós conhecemos bem. Mas partir para o lar espiritual, este lar, ele é de múltiplas realidades. Ele não é um lugar encantador para a grande maioria dos que desencarnam. Muitos se detêm na própria casa onde viveram durante muitos anos e não retornam de verdade para o lar espiritual que, de uma certa forma, os aguardam. Agora, Thyssen, isso não tem relação com o tipo de vida que a gente vive? Porque os nossos centros de interesse, se só estão nas questões da carne, aí realmente a gente perde o corpo físico, mas continua aqui, não é isso? É isto. Mas uma outra ideia para nós associarmos com isto é a ideia de que o mundo espiritual da nossa Terra, ele tem lugares de muita elevação, ele tem lugares medianos e ele tem regiões onde os espíritos desencarnados,
no período que nós chamamos de erraticidade, entre a última desencarnação e a próxima encarnação ou reencarnação, são lugares ainda de muita dor, de aflições e de sofrimento. Ou seja, irmos para o mundo espiritual vai depender de quem somos. Para onde nós vamos ir dependerá, como você bem disse, da nossa realidade mais íntima. Quais são as nossas atenções, quais são os nossos interesses, o que foi que nós vivemos na última e nas encarnações mais recentes. Como é que nós moldamos o nosso psiquismo nos últimos tempos? Nós vamos nitidamente remetermos a nossa alma ou o nosso espírito para uma determinada realidade. É como se cada um de nós tivesse, ou tivéssemos, o nosso lugar, que dependerá de uma maneira inequívoca no sentido de quem somos, em essência. Não quem nós achamos que somos. Porque muitas vezes nós não fazemos uma ideia mais clara de quem nós somos de verdade. E, em geral, pelo que acontece do outro lado, nós somos, vamos dizer assim, nós pensamos em nós mesmos de uma maneira muito mais simples e de uma maneira muito mais benévola do que, na verdade, é a nossa realidade. Essa é uma das razões pelas quais, mesmo sabendo que vamos nos libertar da vestimenta física, que é densa, que é pesada, vamos ganhar um novo grau de liberdade para vivermos na vida após a morte, na vida além túmulo, isto não significa felicidade espiritual, porque isto só vai acontecer dependendo das condições morais de cada um. Por isso essa diversidade do mundo espiritual. Em reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados, de desobsessão, como quisermos rotular, nós nos deparamos com as mais diversas circunstâncias dos espíritos propriamente. E aí nós ficamos analisando aquilo tudo, porque aquilo é uma escola. O trabalho mediúnico é uma universidade que nos vai mostrando a respeito de como a vida se dá no além-túmulo. E aí nós vamos aprendendo e vamos percebendo que não basta reencarnar, não basta desencarnar. Nós temos que mudar essencialmente, buscarmos as nossas transformações para melhor, para que, seja reencarnando ou desencarnando, a vida seja uma sequência de coisas que realmente nos favoreçam muito e, através dessas renovações naturais, nós possamos nos sentir cada vez mais felizes e nos afastando das circunstâncias que têm gerado sofrimento para nós todos. Olha só, nós estamos com uma participação, aliás, está chovendo participações, mas nós vamos trazer a participação, seguindo a ordem, de Vera Lúcia, do bairro da Vila da Penha, daqui da cidade do Rio de Janeiro. É uma pergunta, ela diz assim: após a desencarnação, qual a função do perispírito no espírito? Após a desencarnação, nós nos lembramos que este é o corpo dos desencarnados. Quando estamos reencarnados, claro, o perispírito continua conosco. Mas quando desencarnamos, a vestimenta física fica para cá, para o nosso lado aqui e agora. E o espírito desencarnado necessita de um corpo fluídico, de um corpo muito mais como que etéreo, para se manifestar e viver a vida após a morte. Então, quando nós dizemos num encontro mediúnico, olha, eu acabei de ver um espírito entrando no ambiente da reunião, nós não estamos vendo o espírito essência. Nós estamos vendo a sua vestimenta primeira, que é o perispírito, com o qual ele tem uma aparência, com o qual ele tem uma apresentação, não é? Então, esse perispírito é muito importante, tanto para os que estão encarnados, quanto para os que estão desencarnados. Esse perispírito vai traduzir a evolução espiritual já realizada ou a que falta realizar. No fundo, as duas coisas.
Então nós podemos encontrar seres humanos, criaturas humanas, que vivem na Terra há milhares de anos e em condições de seus perispíritos deploráveis, muitas vezes com uma aparência animalizada. Tanto quanto no outro extremo, nós podemos encontrar espíritos de grande evolução moral, com o perispírito quase que translúcido, muitas vezes ainda guardando como que a figura humana, às vezes já a perdendo por evolução, né? Se tornando às vezes e se apresentando numa reunião aos médiuns de vidência como uma verdadeira estrela de luz, de tal maneira que aí também é muito variável, mas todos precisamos do perispírito para, seja de um modo ou de outro, estarmos vivendo na erraticidade ou na vida do além-túmulo. A vida do além-túmulo, claro, é da essência da vida que são os nossos espíritos, mas utilizando esta vestimenta sutil que se chama perispírito, que aliás é a chave de inúmeros fenômenos da fisiologia orgânica e da fisiologia da alma, quando estamos encarnados, e da fisiologia, vamos dizer assim, do espírito, quando ele está desencarnado. Bem, nós temos uma participação da Eneida de Madureira, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, Eneida. Ela diz assim: um abraço para Yasmin, doutor Sérgio. Assistiu o 2º congresso da UERJ, em que ele participou, e foi muito esclarecedor. Um beijo no seu coração, minha querida. Obrigada pela sua participação. Agora, Tícia, nós temos muita dificuldade em lidar com a saudade que nós sentimos, principalmente quando é um filho querido que parte antes de nós. Porque pela ordem natural das coisas, a gente está acreditando que nós vamos primeiro que os nossos filhos. Então essas dores da partida dos nossos entes queridos, se já são grandes, quando é uma criança ou então um filho que vai antes, para os pais é muito, muito difícil. O que nós diríamos, hein? Muito penoso, Yasmin, muito penoso. Acredita-se que seja a dor mais penosa que nós podemos imaginar, né? Nós nos lembramos que saudade, que é uma palavra linda, ela se refere à ideia de um sentimento, de uma emoção relacionada ao afastamento entre pessoas. Uma pessoa vai viajar para um lugar distante, seja de menos idade ou de mais idade, a saudade vai brotar. Porque isto é espiritual, isto é humano, né? E a partir do momento que nós convivemos com as pessoas, e são relações afetivas de qualidade, quanto de mais qualidade elas são, uma vez que as pessoas se afastam umas das outras, a saudade passa a ser algo que é um grande desafio para ser bem administrada. A gente lembra como está na codificação, está no Livro dos Espíritos, a ideia de que a morte prematura, vamos dizer assim, entre aspas, né? A morte inesperada, não prevista, especialmente de filhos ou de crianças, de pessoas de menos idade, invertendo, como você disse, a ordem natural daquela expectativa a respeito, ela é sempre muito dolorosa e ela é tida como um processo de expiação. Prova por um lado, expiação por outro. Ou seja, ninguém vive isto, seja aquele que permanece encarnado, seja aquele que partiu, sem dor. E a saudade, ela tem a ver com esse sofrimento expiatório. Hoje nós tínhamos nos lembrado no início, por causa das guerras, por causa da violência urbana, nós perdemos só no Brasil 40 a 50 mil pessoas em acidentes por ano. As guerras vitimam um número incontável de pessoas ao redor do mundo inteiro, pelas mais diversas razões, não é? As comunidades se enfrentam
gerando morte e separação. E separação indesejada, porque ninguém morre de maneira traumática, não é? Buscando por aquilo. Aquilo sempre é algo que vem a trazer um sofrimento para as pessoas envolvidas. De tal maneira que nós precisamos ver a morte nessas características como uma questão expiatória. Tipo assim, o que você vai sofrer agora, ninguém gostaria, mas tem a ver com algo já vivido antes, às vezes vivido, Yasmin, repetidamente no passado, gerando você ou a pessoa envolvida sofrimento para outras pessoas, e é como se estivesse, como que na hora de vivermos esta dor nós mesmos. Dores que nós já fizemos viver outras pessoas. Então, faz parte do processo de reajustamento. A partir do arrependimento vem o processo expiatório. Nós precisamos lembrar que, a par disto, nada disso acontece por acaso. Mesmo que haja todo um movimento, vamos dizer assim, hostil e invisível para gerar todo esse sofrimento, gerando a morte chamada prematura, ainda assim, a providência divina só permite estas coisas havendo uma brecha kármica para isto acontecer. Só que a época de transição planetária é de muita gravidade. E os fenômenos estão, muitas vezes, como que tendo uma aceleração, e nós estamos vendo aos milhares lares semidestruídos por algum período de tempo, né? Famílias como que desarmonizadas em função destas mortes, dessa saudade, dessa falta, né? Porque quando a gente tem a vida em família, nós vivemos com uma determinada expectativa de união, não é? De confraternização entre espíritos, agora reencarnados ali, para que todos tenham benefício, todos estejam juntos partilhando a vida e construindo um futuro melhor. E de repente acontece um assassinato, acontece um extermínio numa comunidade carente, acontece a queda de uma aeronave, não é? Visitando pela dor um número imenso de pessoas. Então a saudade, ela tem a ver com o processo expiatório. Quando nós vamos estudar um livro que eu gosto muito, que se chama Amar e Servir, não, o livro se chama Amar e Servir. No final do livro, o espírito Áureo vai falar sobre o mundo do futuro, a Terra no futuro. E aí ele traz para nós a ideia de que nesse porvir nós ainda viveremos a dor da saudade. Por isso eu lembrei. Né? Chama-se Universo e Vida, perdão. Universo e Vida do Áureo. De Áureo, que foi Pascal numa outra existência. Blaise Pascal, o grande filósofo, matemático, físico. Pois bem, e aí ele traz para nós a ideia de várias características do mundo no futuro, a partir de toda uma época de muitas dores e de muito sofrimento, mas a questão de que a morte física, palavras dele, continuará enlutando e trazendo sentimentos em penitência. De tal maneira que esta ainda é uma realidade que tem a ver com as nossas características. Lembrando, né, Yasmin, que a nossa humanidade, ela não é exemplo para lugar nenhum. Isso aqui é uma humanidade atrasada, isto aqui não é um planeta referência quanto à vida universal, apesar da Terra linda, azulada, não é? Um planeta... uma natureza exuberante, ainda assim a humanidade que aqui vive, ela tem grandes dificuldades morais e é por isto que ela é considerada um planeta hospital. Então ela não é referência. Então todas essas questões que a gente examina, como a questão da morte prematura, não é? E das perdas dos entes queridos, que é o nosso tema, isso tem a ver com a nossa realidade. Em outros mundos, em outros campos da evolução espiritual, nada disso existe mais. Se é
que para esses mundos isto um dia existiu. Pois é. Bem, gente, olha, tá muito interessante, né? Mas nós vamos continuar daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo. Antes, assista ao musical Súplica a Jesus, do grupo AME do Ceará. E nós voltamos já já. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Espiritismo Fácil, de Luiz Ru Rivas. O autor é capaz de expor de forma prática, porém aprofundada, as vertentes filosóficas e religiosas que giram em torno do tema. Existe vida em outros planetas? Nos sonhos, podemos ver o futuro? Como é a vida depois da morte? Você encontrará as respostas nesta obra. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Neste mês, o Clube de Arte tem uma promoção que você não pode perder.
o livro O Caminho, a Verdade e a Vida, de Wilson Cerqueira, mais o DVD Encontro com Jesus, volume 3, de Yasmin Madeira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 29,90. Isso mesmo, R$ 29,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, gente, estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1000 vídeos, olha, gente, com temas fantásticos, falando da doutrina espírita, explicando todos os nossos desafios cotidianos. E mais 12 canais, nós estamos com 12 canais de exibição. Nós temos entrevistas, sempre com temas maravilhosos, atualíssimos. Temos musicais, orações, visualizações terapêuticas para que nós possamos abrir-nos energeticamente para as energias divinas que estão ao nosso lado. Coisas fantásticas e muito mais. E é simples, gente, é só acessar tvnovaluz.com ou então entrar no YouTube e buscar Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Você pode utilizar esse material diariamente. Pode usar em casa, no trabalho. Está indo para o trabalho, coloca lá no ouvido e você vai levar essa harmonia com você. E se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz. Olha, eu também queria avisar vocês que nós estamos todos os dias juntos na TV Nova Luz. E comigo vocês estão de segunda a sexta-feira. Toda segunda a sexta, meio-dia. Nas segundas nós estamos ao vivo. E aí a gente pode trocar as nossas experiências, você pode mandar suas perguntas e suas contribuições, os seus depoimentos. Segunda e quinta-feira. Nas terças-feiras vai ao ar o Despertar Mediunidade, sempre tratando do estudo do Livro dos Médiuns, terça-feira, meio-dia. Nas quartas-feiras, nós estamos juntos, meio-dia, no Vivências com Jesus. E é aí que nós tratamos das dificuldades do dia a dia à luz da doutrina espírita. Nós fazemos as meditações juntos. Meditar junto, gente, é muito bom. Fazermos as visualizações terapêuticas. Então, eu estou aguardando vocês, tá bom? Todos os dias aqui na nossa querida TV Nova Luz, estudando as soluções que a doutrina espírita apresenta para o nosso processo evolutivo, a nossa ascensão espiritual, a nossa felicidade possível, uma felicidade relativa, mas possível ainda nesse mundo, né, Thyssen? Uhum. Mas nós estávamos aqui bebendo das águas desse nosso querido amigo que está inspiradíssimo. Aliás, ele está sempre muito inspirado. Nós temos a participação da Maria Clarice de Petrópolis. Querida, um beijo no seu coração. E a pergunta, ela diz assim, em um período de quimioterapia, eu tenho que me afastar do trabalho na mesa mediúnica ou eu posso continuar com essa contribuição? Beijos, Yasmin e Sérgio. Beijos com muito carinho para você, minha querida. Olha, Yasmin, a quimioterapia, ela é sempre uma proposta para quem tem uma doença, que é uma neoplasia, como a gente diz, é um câncer. Então, existe propriamente a doença em si. A quimioterapia, ela, seja de uma medicação só ou a poliquimioterapia, ela costuma levar a certos efeitos colaterais e a pessoa pode se ressentir tanto da doença de base como do próprio tratamento. Então, talvez fosse mais razoável que a pessoa não se sentisse na obrigação de trabalhar mediunicamente, continuar contribuindo como sempre fez, e procurasse continuar frequentando a instituição, mas para receber, seja o passe, seja a água magnetizada, até que ela melhore, se veja mais livre do problema para uma retomada futura. Porque hoje muitas das neoplasias
são perfeitamente tratáveis e outras tantas curáveis. Então, mas nesse período da químio, talvez seja mais interessante que a pessoa se resguarde, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de uma atividade linda, que é a atividade mediúnica, mas que demanda uma grande movimentação energética, fluídica, quanto à sua própria contribuição. Seria um período de tratamento para ela poder depois retomar de futuro. Eu pensaria assim. Isso aí. Bem, nós estamos conversando sobre a partida dos nossos amores para a pátria espiritual, mas também sobre a nossa, porque, afinal de contas, esse é um movimento que todos nós já vivenciamos no passado e vamos continuar vivenciando várias vezes. É importante a gente conversar sobre isso, até para tirar esses mitos e irmos trabalhar a ansiedade, os medos que nós podemos sentir a respeito disso. E tem muitos companheiros, por exemplo, que quando desencarnam um ente querido, querem deixar o quarto dele ou dela como era, não querem se desfazer dos objetos. Como é que nós poderíamos conversar a respeito disso? O que você nos traria sobre a sua experiência? É interessante a pergunta também, Yasmin, porque é natural que, não podendo guardar a pessoa consigo, porque ela desencarnou, fez a passagem ou o passamento, está agora na realidade do além-túmulo, é natural que muitas pessoas, especialmente aquelas que não têm uma ideia mais concreta sobre a vida após a morte, sobre a eternidade, sobre a vida continua, sobre a ideia de um reencontro feliz e natural no amanhã, as pessoas se prendam ao que elas têm consigo da outra pessoa que se foi. São as imagens, vamos dizer assim, as fotografias em família, né? A ideia dos objetos. E existem casos até compreensíveis, vamos dizer assim, não digo extremos, mas onde a dor foi muito intensa e uma criança que foi embora e a família, os pais, preservam tudo o que havia no quarto da criança e demoram, o que é natural também, a gente compreende, durante muito tempo vão guardando aquilo até que encontram propriamente condições de se desfazerem daquilo que era o ambiente de vida comum, né, em família com aquela pessoa. Então, cada caso é um caso. Isso depende de cada um. Mas a parte espiritual é que preocupa. Porque quando nós temos objetos, recordações, tudo isto é impregnado de sentimentos. E o que acontece é que, se alguém foi para o mundo espiritual, é lá que a pessoa tem que viver. Mesmo que isso seja doloroso para nós, para quem fica, e até para a pessoa que foi, eventualmente. E o cultivo, o cultuar-se dos objetos e de coisas que trazem a lembrança da pessoa que partiu, ela não é o melhor, porque ela prende. Nós vamos ver um objeto ou a fotografia, vamos nos lembrar de um momento feliz ou até de um momento de dificuldades, e aquilo, basta aquela lembrança para nós estarmos como que irradiando um pensamento, irradiando um sentimento, e isso vai chegar à sua destinação, não há limite para isto. Por quê? Porque, como radiação eletromagnética, isto voa no espaço e vai chegar de algum modo àquele que tem a ver com aquele sentimento ou pensamento. Agora, e aquilo pode, só para concluir, desculpa, aquilo pode, como que, dependendo de como a pessoa está do outro lado, ela pode ser atraída, aquela procura mental, mesmo que a pessoa não pense assim, eu vou usar a fotografia para trazê-lo para perto de mim. Seria mais uma questão extremada, né? Mas basta que haja o pensamento para que haja a possibilidade dela ser atraída para perto. O atrair para perto em si não é necessariamente negativo. Vai depender do sentimento de quem atrai e da realidade no mundo espiritual de quem está sendo atraído.
Então, como nós não sabemos bem como as coisas estão nesse binômio da pessoa que fica e da pessoa que foi, o resultado pode ser natural e não havendo ali nenhum senão, mas aquilo pode criar dificuldades para um determinado desencarnado. Por quê? É um polo de atração. E a gente sabe que a casa da gente, o quarto da pessoa, a vizinhança dos objetos pessoais, aquilo é do nosso mundo. Já não é mais para o mundo espiritual. No mundo espiritual nós vamos viver outras coisas, boas ou más, dependendo do que nós fizemos do nosso destino. Então o que acontece? Como nós não sabemos bem o que está lá do outro lado, é melhor que nós deixemos. Uma coisa é nos atermos a objetos imantados pelas experiências vividas, outra coisa é a prece. Outra coisa é o bom pensamento, que é fruto da serenidade, da paz de espírito, desejar o bem para quem foi, na certeza de coisas lindas de futuro que virão. Então, uma coisa é aquela coisa de atrair e prender, outra coisa é a prece que liberta, e que, aliás, contribui no sentido de, para os desencarnados, eles tendo a oração daquelas pessoas amigas, colegas de trabalho às vezes, daquelas pessoas que são da sua família, da parentela corporal, da parentela espiritual, não é? Que orem ao alto por aquele que desencarnou, tenha ele desencarnado em condições aflitivas ou não, tudo isto é benéfico. E o que é curioso, dependendo do estado de quem foi, assim como alguém do lado de cá ora por ele do lado de lá, ele antes, minutos antes, pode ter orado por nós que permanecemos. Infelizmente, olha, está chovendo participação. Nós agradecemos todas as participações. Temos uma colocação da Gessi. Deixa eu ler o nome todo dela, gente. Isso. Gessi, do bairro de Cosmos, aqui do Rio de Janeiro. Ela gostaria de parabenizar a mim por mais um programa maravilhoso. Muito obrigada, querida Gessi. Eu não tinha lido o conteúdo. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada pelo carinho de todos. Nós estamos agora apenas com 3 minutos. E eu ainda gostaria de perguntar ao Thyssen a respeito das questões do choro. Né? Às vezes alguns companheiros espíritas dizem: eu não posso chorar porque eu vou prejudicar. Mas existem vários tipos de choro. Tem o choro de revolta, o choro de compreensão, mas de saudade. Como é que é isso, Thyssen? Você já respondeu. Ai, meu Deus do céu. Porque, na verdade, é isso mesmo. A ideia é que existem vários tipos de emoções. Se é uma emoção de uma certa tristeza, mas junto de uma serenidade, de uma confiança, isso é uma coisa. A questão do desespero, que é muito típica nessas situações, especialmente quando não houve tempo de acomodação emocional. E a coisa aconteceu de repente e, em geral, de uma maneira imprevista e violenta. Então, essa separação súbita, ela, em geral, causa uma dificuldade maior em qualquer um de nós. Então, trabalhar isto é um grande desafio para quem está envolvido nesse particular. Mas a ideia qual é? Buscar a oração, porque seja qual for o entendimento que a pessoa tenha, a sua profissão de fé, a sua visão espiritual, a sua visão religiosa, filosófica, o mais importante é que não deixemos de perceber que há governo na vida e que nós não estamos à mercê dos acontecimentos e apenas observando as coisas de uma ótica limitada. Né? Aquilo que nós não enxergamos, Deus enxerga. Jesus está no leme. A espiritualidade, junto da lei de amor e de justiça, vela por tudo e por todos. Como Jesus ensinou, não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que isso não seja da vontade do Pai. Se nós guardamos um pouquinho disto, não que o problema se resolva, mas nós vamos ter um pouquinho de melhor para vivermos essas tribulações naturais das
perdas de entes queridos, que não são no fundo perdas, são separações indesejáveis, claro, mas com um pouco de melhor condição de atravessarmos essa fase, que é uma fase, vai passar, e mais dia, menos dia, o reencontro também é inevitável. Dr. Sérgio Thyssen, muito obrigada pela sua brilhante participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Yasmin. E você, querido amigo, querida amiga, receba o meu beijo com muito carinho no seu coração. Estamos juntos neste trabalho de melhoria interior para uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Até o nosso próximo programa.